Sejam bem-vindos a mais um curso produzido pelo Bike Anjo Salvador. Esse é o nosso curso de formação de Bike Anjo, que não é obrigatório para que a pessoa seja ou se apresente como Bike Anjo, mas é recomendado para todo Bike Anjo que está começando, para que ele possa já começar sabendo um pouco do histórico e dos valores do nosso trabalho. Primeiro, uma breve história, né, começando lá em São Paulo em 2010. Algumas pessoas queriam levar amigos para a bicicletada, para ter mais pessoas para protestar. E esses amigos às vezes ficavam com receio de sair de casa pedalando e ir até lá porque não tinham ainda essa habilidade, não tinham ainda essa experiência. E queriam ir de carro, colocar a bicicleta no fundo do carro, não tem nada a ver, né? Fazer um protesto relacionado com mobilidade por meio da bicicleta indo de carro. Então as pessoas se mobilizaram para ir buscar outras em casa. O amigo passava lá, ia de bicicleta, acompanhando aquele outro amigo que tinha menos experiência, e assim nasceu a ideia do Bike Anjo, porque depois da bicicletada as pessoas queriam também ir para o trabalho, para a faculdade, acompanhados de outras pessoas mais experientes. Mas só em 2011 foi que surgiu realmente o termo Bike Anjo, e através do financiamento coletivo foi feita a plataforma que se utiliza hoje para colocar a pessoa que precisa da ajuda em contato com o voluntário que deseja ajudar. Então nessa plataforma pode se cadastrar voluntários e podem se cadastrar pessoas que querem a ajuda desses voluntários. É bom lembrar que não é obrigatório se cadastrar na plataforma para ser um bike anjo. Bike anjo na verdade é uma atitude, a pessoa pode fazer o trabalho de bike anjo se ela tiver imbuída aí dos valores do projeto e sem necessariamente ter que se cadastrar aí na plataforma, mas é interessante que se cadastre porque se uma pessoa pedir ajuda através da plataforma, esse voluntário só vai receber um e-mail avisando que tem alguém lá nas proximidades precisando de um apoio através dessa plataforma. Né? A ajuda que pode se pedir aí são três, que é o básico, né, do trabalho do Bike Anjo, que é ensinar a pedalar, pedalar junto, né, acompanhando a pessoa na rua, ou simplesmente uma coisa que pode ser feita até remotamente por telefone, via e-mail, via chat, que é explicar para a pessoa qual seria o melhor caminho para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Essa é a forma que o sistema exibe as solicitações e os atendimentos no mapa. E esse mapinha aqui mostra inclusive que tem bike anjo atuando fora do país, né? São poucos ainda, mas já tem pessoas. Aí no caso aí são dois nos Estados Unidos. Tá usando o sistema, né, para fazer os atendimentos. Aqui em Salvador, em 2013, nós começamos com o grupo chamado Pedale Seguro Salvador, que só não se chamou Bike Anjo Salvador de imediato porque a gente não tinha ainda um relacionamento muito próximo com o Bike Anjo lá, o pessoal de São Paulo, que é responsável pelo Bike Anjo Nacional. Mas a gente seguia já a mesma filosofia, fazia tudo conforme o que a gente acreditava, e quando a gente parava para pensar que casava as duas filosofias, elas eram iguais, a gente fazia na verdade o mesmo trabalho aqui. Então depois de um tempo, um ano mais ou menos trabalhando como Pedale Seguro Salvador, a gente passou a usar o nome Bike Anjo Salvador porque nós acreditamos que com isso a gente ganha força, porque a gente tem agora uma rede de voluntários espalhados pelo país, podemos contar com a experiência de pessoas mais experientes, que são bike anjos há mais tempo, que são ciclistas também há mais tempo, que estão envolvidos com a questão da mobilidade há mais tempo, e podem nos ajudar esclarecendo dúvidas, apontando caminhos, apontando soluções. Então a gente hoje se considera fazendo parte de um coletivo que está dentro e fora do país, ao invés de ser um grupo local aqui de Salvador. Esses números aí são atuais, pode ter mudado pouca coisa nos últimos dias, mas até pouco tempo atrás já tinham sido atendidas quase 1.500 pessoas através do sistema e foram feitos, na verdade, o contrário, tá? Desculpa. Bom, esses números aí são atuais, pode ter mudado pouca coisa nos últimos dias. Através do sistema pode se observar que tem quase 1.500 voluntários. Já foram atendidos desde o começo aí quase 6.000 pessoas, 6.000 pedidos, né, de atendimento. Os pedidos estão localizados em 231 cidades, dentro e fora do país, e em 6 países. Né? Então, por mais que tenha só um ou duas pessoas atuando lá nos Estados Unidos, é um país onde o Bike Anjo está. Então tem 6 países aí com o Bike Anjo, isso está crescendo, tá, a cada dia. Com relação ao trabalho, é importante que o voluntário ele entenda que existem alguns valores
que são considerados valores primordiais para que a pessoa seja bike anjo. Não que seja obrigatório acreditar em todos os valores que eu vou passar aí, mas assim, nós acreditamos no contrário, não é obrigatório acreditar. Na verdade, a pessoa que é bike anjo, ela já acredita nisso, naturalmente. Então, bike anjo é uma atitude, não é um cargo que você busca, não é um status que você busca. Na verdade, você é bike anjo porque você toma determinadas atitudes, como por exemplo ajudar outras pessoas a realizarem um sonho de aprender a pedalar, e você se sente bem com isso. O bike anjo é sempre positivo na comunicação. É importante que a gente saiba que as pessoas que estão começando, elas trazem aquele medo de pedalar no trânsito, e se a gente fica se apegando muito às coisas ruins, que não são a maior parte das coisas que acontecem, né? Na verdade, a maior parte das coisas que acontecem são boas. Se a gente for olhar as estatísticas de acidente no trânsito, por exemplo, mesmo proporcionalmente, as pessoas que se machucam nos carros ainda está em número muito maior do que os acidentes de bicicleta, né? As pessoas que se acidentam, que se machucam na bicicleta. Então, de 99% dos carros que passam por mim na rua, por exemplo, talvez 0,1% é que me dá uma fechada, que faz alguma coisa realmente que eu tenho que me proteger ali. Então não é nada tão complicado, isso é só um exemplo, tá? Então vamos ser positivos sempre na comunicação, porque a gente sabe que a gente precisa incentivar as pessoas também a terem uma visão positiva do que é pedalar, na cidade principalmente. O Bike Anjo sempre é leve e transparente, acredita muito na coisa da corrente do bem, independente de meu nome aparecer, de eu ficar famoso, das pessoas perceberem que foi eu que fiz determinada coisa. Se eu vejo que está acontecendo uma coisa legal ali, eu entro na corrente, ajudo também, e bola pra frente, vamos lá. Quando a gente está também precisando fazer alguma coisa, tem uma ideia legal e tal, pô, a galera que é bike anjo, até de outras cidades, entram na roda, ajudam, a gente não sabe nem de onde é que a ajuda está vindo às vezes, e consegue fazer e sai do outro lado. Então ninguém está preocupado aqui em se promover de forma nenhuma, a gente quer ver o bem acontecer, as coisas boas acontecerem. É uma rede orgânica que agrega pela bike, então por estar associado à bike que a pessoa está fazendo, a gente traz para junto. E esse crescimento ele é orgânico, é como por exemplo as células do nosso corpo se multiplicando. Eu não tenho que estar preocupado se surgir um ou dois bike anjos novos aqui na minha cidade. Na verdade tem que surgir mesmo, e as pessoas têm que fazer isso espontaneamente. Como o nome diz, é uma rede orgânica, né? Isso é muito bacana. Acredita na força do coletivo, né? Foi por isso que a gente trocou o nome de Pedale Seguro Salvador para Bike Anjo Salvador, no final do ano passado, porque a gente acredita realmente que hoje nós somos mais fortes por fazer parte de um coletivo nacional. É um ativista lúdico, nós fazemos sim papel de ativista ou de cicloativista, mas é porque a gente acaba colocando pessoas na rua para pedalar. E isso faz com que a gente acabe tendo mais força também como ciclista para reivindicar as coisas, mais pessoas sentindo necessidade de melhorias nas ruas. Então nós fazemos o trabalho de cicloativista, incentivamos, participamos de reuniões com prefeituras e tudo mais. Só que nosso foco mesmo é fazer isso de forma lúdica, é realizar o sonho das pessoas, é fazer com que as pessoas tenham um passeio agradável, e com isso elas vão se apaixonando pela bicicleta. Então o foco do Bike Anjo é sempre atividades que nós consideramos como leves, lúdicas, alegres. Então nós somos um tipo de cicloativista, vamos dizer assim, que gosta de atividades relacionadas com coisas que não têm a ver simplesmente com o ato de pedalar, e sim com atividades culturais, com coisas legais para se ver, como o pôr do sol, como locais onde a gente possa comer ou beber alguma coisa legal. Então a gente está sempre associando a bicicleta com outras coisas. Isso é bacana pelo seguinte: você não precisa chegar para a pessoa e dizer, meu amigo, você pode usar a bicicleta além do lazer e do esporte, você pode usar como meio de transporte. Você não precisa dizer isso para ela. Quando você sai de uma praça onde ela estacionou o carro porque ela só está habituada a levar a bicicleta no carro de determinado lugar para sair com um grupo, e você leva ela num teatro, ela prende a bicicleta, assiste a peça e volta para essa praça, ela percebe naturalmente que ela se deslocou, que ela usou a bicicleta como meio de transporte, e que no dia seguinte de repente ela pode fazer uso disso para ir na padaria, para ir em algum outro lugar. Então é nisso que a gente acredita, tá? Ser leve, ser lúdico e fazer a pessoa ir percebendo as coisas de uma maneira divertida, uma maneira alegre, uma maneira positiva. É formador de opinião, portanto o Bike Anjo ele se preocupa com as coisas que ele fala, porque ele sabe que tem muito iniciante que leva realmente em consideração, e se a gente fala uma coisa errada pode ser que passe muito tempo aquele iniciante ali acreditando naquilo, praticando aquilo, até ele perceber que não é uma coisa legal. Então a gente tem que se preocupar muito com relação às pessoas que estão chegando principalmente.
é um realizador de sonho. O Bike Anjo naturalmente gosta de fazer parte, se sente honrado, se sente feliz em fazer parte da realização do sonho de outras pessoas. Uma pessoa que termina de dar suas primeiras pedaladas equilibrada na bicicleta sozinha, bota o pé no chão, abraça a gente, começa a chorar, a gente chora junto, porque é muita emoção naquele momento ali, a gente realmente entra num estado de empatia muito grande e é como se a gente estivesse realizando um sonho nosso também, naquele momento. E quando a gente faz isso, é muito gratificante mesmo. Tem atitude cordial no trânsito, porque a gente sabe que não adianta a gente tentar impor a nossa vontade porque a gente está certo. Por mais que a gente tenha razão, a gente tenta sempre ser cordial, tenta sempre conversar, tenta sempre ir pelo diálogo. E muitas vezes a gente deixa até de conversar, de falar alguma coisa que a gente precisaria com o motorista que fez alguma coisa contra a gente ali, por pensar na nossa segurança, que está em primeiro lugar e tudo. A gente não está tão preocupado assim em mostrar que a gente está certo e nos impor quando a gente está fazendo isso e colocando a nossa vida em risco. Na verdade, nós procuramos sempre fazer isso quando a gente está fora da bicicleta e não em cima da bicicleta pedalando. O Bike Anjo é voluntário, não é um trabalho que a gente faz de forma nenhuma pensando em remuneração, em nenhum tipo de retorno, mas às vezes acontece da gente fechar uma parceria, por exemplo, com determinada empresa que quer fazer uma escolinha, uma escola Bike Anjo para os seus funcionários, e essa empresa ela disponibiliza um valor para nós apresentamos proposta, ela aprova essa proposta, nunca é um valor muito alto. A gente acredita assim que a gente já faria aquilo voluntariamente, então por que cobrar um valor tão alto? Mas a gente acaba em alguns momentos remunerando os voluntários que estão fazendo parte daquela ação, porque a gente acredita que isso é importante também, mas jamais a gente vai em busca disso, na verdade isso é algo mais. E outra coisa que a gente não faz nunca é cobrar pelo serviço do usuário final. Na verdade, a empresa que quer fazer um evento nos apoia financeiramente, mas o usuário final, de forma nenhuma. A gente está sempre disposto a ajudar sem nada em troca e sem olhar quem também. O Bike Anjo normalmente usa a bicicleta independente do próprio Bike Anjo, ou seja, eu vou andar de bicicleta independente de qualquer coisa e aproveitando, já que eu sou apaixonado pela bicicleta, eu vou fazer o meu papel de Bike Anjo também. Se a pessoa pensa, Bike Anjo é legal, vou comprar uma bicicleta para ser Bike Anjo, já não é uma coisa muito normal isso, muito usual, tá? Pode acontecer de no fim a pessoa se adaptar realmente à bicicleta e se tornar um excelente Bike Anjo, mas normalmente é o caminho inverso que é feito. O Bike Anjo incentiva a bicicleta como meio de transporte muito, mas não critica quem faz o uso da bicicleta só para lazer ou só para esporte. Na verdade, a gente acredita que tem que agregar todo mundo. E eu acho que essa transição acaba sendo natural quando a pessoa começa a utilizar a bicicleta para lazer e para esporte e ela vem nos eventos do Bike Anjo, ela acaba percebendo que ela pode usar para transporte também. Então a gente jamais vai criticar, a gente incentiva sim que as pessoas utilizem a bicicleta de qualquer forma. Pedalar que é o mais importante. E ver como solução importante a integração entre os modais. Então eu não defendo só a bicicleta, eu defendo sim que eu preciso colocar a bicicleta dentro de um ônibus, dentro de um metrô, dentro de um navio, de um avião, o que for, para me deslocar e usar aquela bicicleta nos pontos de ligação entre os outros modais. Isso é importante. Se eu puder usar a bicicleta só, eu vou usar só a bicicleta, mas não tenho nada contra nenhum outro meio de transporte, muito pelo contrário. Para mim é tudo solução integrada. Coloca a segurança sempre em primeiro lugar, então isso casa com o que eu falei antes em relação a ser cordial no trânsito. Ele é cordial no trânsito porque ele coloca a segurança em primeiro lugar também. Tá? Então discutir no trânsito não é colocar a segurança em primeiro lugar, muito pelo contrário. Por mais certo que a gente esteja, o motorista está com o carro na mão. No momento de descontrole ele pode perder a cabeça, fazer uma besteira, e se o ciclista morrer nessa brincadeira, por mais que o motorista se arrependa depois, quem morreu foi quem perdeu a vida. Então a gente não pensa em nada além de segurança em primeiro lugar quando a gente está sobre a bicicleta, principalmente quando a gente está guiando um grupo ou ajudando a guiar um grupo. O Bike Anjo acredita muito na horizontalidade, não existe hierarquia dentro do Bike Anjo. Vocês vão ouvir falar na articulação local de cada cidade, de cada região. Isso existe realmente, mas os articuladores são pessoas que estão ali mais ativas, fazendo a coisa acontecer, estão ali muito mais para ajudar, para apoiar, do que para estar chefiando ou liderando ninguém. Na verdade, as pessoas da articulação são responsáveis por aquilo que elas iniciam. Então, se a articulação resolve fazer uma EBA, ela vai fazer aquela EBA, vai se responsabilizar em coordenar, chamar outros voluntários, viabilizar o que for preciso. Mas se tem outra pessoa que resolve, é Bike Anjo também, resolve fazer uma EBA no outro bairro, se ela pede a ajuda da articulação, a articulação ajuda, sim, ela está lá para isso mesmo, é o papel da articulação. Mas se essa pessoa resolve fazer sozinha, ela não tem realmente que se reportar, não tem nenhuma obrigatoriedade de se reportar à articulação, pedir licença, pedir autorização, muito pelo contrário, tá?
A articulação está aí para articular, fazer a coisa acontecer e para apoiar. Essa é a articulação local aqui em Salvador, são 7 pessoas. Essa foto foi escolhida porque é a única foto que eu encontrei com as 7 pessoas juntas, mas não tem nada a ver aí com o Itaú, é porque a gente estava fazendo um trabalho para o Itaú nesse dia, tá? Então, da esquerda para a direita, Gilmar, Silas, Ed, Lucas, eu, Daniel, a Cândida e a Marcela. Acabei de me lembrar que eu não me apresentei, né, lá no início do vídeo. Eu vou aproveitar agora para fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Daniel, eu estou aqui desde o começo, né, lá do Pedale Seguro Salvador, e sou sócio de uma empresa que faz transporte, faz entregas por meio da bicicleta, então eu circulo muito de bicicleta aqui em Salvador, sou realmente apaixonado. É meu meio de transporte hoje principal. Eu só uso o carro quando eu tenho que fazer alguma coisa que não dá para fazer de bicicleta, como por exemplo um mercado grande, levar a família a algum lugar, pegar a estrada, mas eu prefiro andar de bicicleta. E rodo em média 200 km por semana, entre lazer, esporte e tudo mais, tá? Passando aqui para o próximo slide. Os canais de comunicação que nós temos aqui em Salvador para o Bike Anja, o WhatsApp, é um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, não é o grupo aberto para o público, esse grupo que eu estou falando é um grupo para os voluntários se comunicarem, e temos um grupo de e-mail também através do Google. Então não é obrigatório participar de nenhum deles, você pode escolher também qualquer um deles ou pode participar de todos. O grupo mais rápido de se comunicar, onde a comunicação é mais rápida na verdade, é o WhatsApp por uma questão prática. Mas a gente sempre que fala alguma coisa importante em um, a gente tenta falar nos 3. Tá? Então você pode escolher um, 2 ou fazer parte dos 3, é livre, é só solicitar que a gente aprova a entrada. A única coisa que tem é que o WhatsApp ele tem uma limitação de 100 pessoas, então quando atingir esse limite não vai poder entrar mais ninguém, a não ser que se crie um outro grupo, que eu não sei se é o ideal. Vamos pensar nisso quando acontecer, tá? Bom pessoal, o assunto agora é como ensinar uma pessoa a andar de bicicleta. Essa técnica ela é utilizada pelo Bike Anjo aqui em Salvador, mas a gente tem se comunicado com pessoas de outras cidades e a gente sabe que a técnica é muito parecida. Essa técnica tem dado resultados rápidos, muito positivos, e o melhor de tudo, é muito difícil que a pessoa caia. Na verdade, eu costumo dizer para o aluno que está chegando o seguinte: usando o método que a gente vai explicar agora, é mais fácil aprender a pedalar do que cair. Porque a pessoa ela adquire uma segurança ali, um controle da bicicleta que fica muito difícil, né, dela tomar uma queda. Eu queria começar explicando o seguinte: a gente normalmente atende pessoas que já passaram daquela fase de criança que ainda não sabe pedalar. São pessoas de todas as idades, mas tem pessoas que são adultos, da melhor idade, tem adolescentes e tem crianças também. Mas a maior parte do nosso público são pessoas que já passaram no passado por uma experiência traumática e desistiram de aprender a pedalar porque caíram ou porque não conseguiram, por muito tempo tentaram e não conseguiram. Então a primeira coisa que a gente vai fazer com a pessoa que está chegando é tirar dela essa sensação de medo, né, de que ela vai se acidentar, de que ela vai cair, de que a bicicleta é muito perigosa. Como é que a gente faz isso? O que eu vou falar agora não é obrigatório, mas se você puder fazer é bom porque a pessoa fica mais confortável na bicicleta, que é tirar os pedais da bicicleta para que ela possa fazer o que eu vou explicar. Outra coisa que a gente faz também é baixar o banco todo, ou o máximo possível, para que a pessoa consiga colocar os 2 pés no chão sentada no banco. Atenção só, porque ela não pode estar em pé com os pés no chão sem estar sentada no banco. Na verdade, o ideal é que ela coloque as pontas dos pés no chão. E aí ela vai caminhar com a bicicleta, ela vai colocar o pé de um lado e do outro e vai sair caminhando, brincando ali, que nem uma patinete mesmo. Ou ela pode também usar os 2 pés para empurrar a bicicleta de uma vez e levantar os 2 pés para tentar se equilibrar um pouco. Esse é o exercício de equilíbrio. Então a primeira coisa que a gente vai explicar para a pessoa é o seguinte: olha, eu não vou lhe segurar, a nossa interferência aí deve ser só na iminência de uma queda realmente, e explicar para ela o porquê disso, porque você vai ter condição de se manter segura. Explica para ela como é que usa o freio traseiro e explica para ela o seguinte: apertou o freio traseiro, abriu os pés, no sentido de colocar esses pés no chão, abriu as pernas no sentido de colocar os pés no chão, a bicicleta vai parar e um dos pés ou os 2 vão tocar o chão e a pessoa vai estar segurando a bicicleta em pezinho, não vai cair. Treina com ela isso um pouco antes de sair. Explica para ela mais 2 coisas: que é importante olhar para frente, ao longe, para se equilibrar melhor, isso ajuda muito. Não é para estar olhando para baixo, para a roda da bicicleta, para o pedal, porque vai atrapalhar muito. E a outra coisa é que na verdade o equilíbrio não é com o guidão que eu consigo fazer a bicicleta se estabilizar, que eu consigo que o equilíbrio aconteça.
O guidon eu vou precisar deixar ele firme, então fechar os cotovelos um pouco ajuda, né, deixar o guidon firme, mas na verdade o equilíbrio vem muito da cintura. Então, se a bicicleta está caindo um pouco para o lado, eu tento trazer ela com a cintura para o outro. Por isso que o banco da bicicleta tem esse bico para frente, né, para você poder fechar as pernas ali, segurar o banco e ter mais esse controle. Né? A gente que anda de bicicleta há mais tempo, às vezes esquece que na hora da curva, quando a gente faz a curva, o que acontece é que a bicicleta deita um pouco. E a gente faz isso justamente colocando a cintura no banco e empurrando a bicicleta para o lado. Se a gente está fazendo uma curva e vira o guidão, na verdade a gente vai acabar caindo. Né? O guidão, quando a bicicleta deita, ele vira um pouquinho e a gente deixa aquele movimento acontecer. Quando é que a gente vai virar o guidão realmente? Quando tem um buraco, alguma coisa que a gente vai fazer uma manobra, não é simplesmente uma curva. O equilíbrio, ele é adquirido em linha reta. Cada organismo tem o seu tempo. Equilíbrio não é uma coisa que a gente ensina a técnica para a pessoa aprender a se equilibrar. Então ela vai brincando com a bicicleta ali, caminhando, até ela conseguir realmente estar se divertindo ali. Você percebe que está na hora de mudar de fase, vamos dizer assim, quando a pessoa já está ali curtindo com a bicicleta, tirando os pés do chão, ela já está conseguindo se equilibrar, é o momento de botar os pedais. E essa fase agora precisa que você ajude a pessoa, porque lembrando que o banco está baixo, ela vai ter mais dificuldade ainda de colocar o segundo pé no pedal. Então você vai fazer com que ela aprenda a sair do lugar com a bicicleta. Ela vai colocar o pedal para cima, na perna de força dela. Se ela é uma pessoa destra, ela vai usar o pé direito normalmente. Isso pode ser a gosto da pessoa, ela pode usar o outro pé se ela quiser, sentir mais à vontade, mas normalmente o destro usa o pé direito, o canhoto ao contrário. E ela vai dar aquele primeiro impulso, jogando o corpo para frente, jogando peso para frente, fazendo força com esse pedal. E aí vem a parte mais difícil, ela tem que achar o outro pedal com o outro pé sem olhar para baixo. Nesse momento é interessante que você dê uma ajuda e explique para ela o seguinte, que você está segurando a bicicleta, que ela não vai cair. Mas a partir do momento que ela botou o segundo pé no pedal, você solta e deixa ela tentar se equilibrar, frear e parar. Explique para ela que ela vai fazer isso várias vezes, até você perceber que você não está precisando mais segurar ela, que ela já sai sozinha. Aí é o momento de você já acompanhar ela correndo ali do lado da bicicleta, bota sempre uma marcha bem leve para você não ter que correr muito, a pessoa não ter que se esforçar muito. Fazer isso numa pequena ladeirinha é interessante, tem pessoas que têm mais facilidade nesse momento aí na descida, e tem pessoas que gostam mais, por incrível que pareça, da subida, né? Aquela subida bem levinha, porque ela consegue se equilibrar melhor. Tá? Ela faz um pouco mais de força nos pedais, quando a pessoa é mais forte, ela consegue se equilibrar melhor. Às vezes é o contrário, a pessoa gosta da descida porque ela tem que fazer menos força para pedalar. Então procurar um lugar que tem uma descida bem leve é interessante. E aí você vai ali correndo do lado da pessoa. Eu costumo fazer nesse momento uma avaliação. Ela acredita que eu estou ali do lado segurando a bicicleta. Na verdade eu falei que a técnica ela envolve a gente controlar a nossa ansiedade de ver a pessoa pedalando logo. Cada um tem seu tempo, então eu não tenho que estar ali segurando. Eu só vou intervir se eu ver que a pessoa realmente precisa, ela vai cair. Então eu vou correndo ali do lado dela. Quando eu perceber que ela está muito segura, já está pedalando sem eu precisar tocar na bicicleta, eu vou chegar do lado dela e vou dizer, olha, eu vou lhe mostrar uma coisa bacana. E você mostra as duas mãos para essa pessoa. Ela normalmente vai tomar um susto, vai gritar às vezes, porque ela acha que você está segurando a bicicleta, mas é um choque positivo, ela percebe que ela está pedalando sozinha realmente, e ali muita gente destrava de uma forma que não precisa mais realmente que você segure hora nenhuma. A pessoa fica muito feliz apesar daquele choque inicial, ela fica muito feliz. E aí já é o momento de passar para a próxima fase, que é explicar para a pessoa como fazer curva. Você vai escolher um lugar aberto, vai fazer uma curva bem aberta, vai se colocar na parte de dentro da curva e deixar a pessoa jogar o peso da bicicleta em cima de você. Você vai segurar no banco, vai segurar na pontinha do guidão. E seu trabalho aí é mostrar para ela que ela tem que dosar esse peso, e não é com o guidão que ela vai fazer a curva. É realmente dosando esse peso. Você vai explicando para ela, jogou o peso muito, muito para dentro da curva, vai acabar caindo. Não, agora seu peso está muito para fora, você vai acabar caindo para o outro lado. E quando a pessoa estiver fazendo a curva para um lado, é importante que você não mande ela fazer a curva para o outro lado, sem você estar lá para segurar, porque nosso organismo é assim, a gente aprende a fazer a curva para um lado e tem que aprender a fazer a curva para o outro também. Então você vai se colocar ali do outro lado da bicicleta e vai ensinar ela a fazer curva para o outro lado. Gente, daí em diante é dar muito apoio moral, incentivar a pessoa, porque não tem mais nada que a gente possa fazer. Ela já está conseguindo pedalar, já está conseguindo se equilibrar, já está conseguindo fazer uma curva leve. É praticar muito. É explicar para ela que ela não depende mais da gente, que ela pode praticar sozinha, que ela pode praticar com uma pessoa da confiança dela. O único risco que tem aí é o seguinte: essa outra pessoa, de repente um marido, um pai, vai praticar junto com o nosso aluno e quer explicar para ela tudo de novo de uma maneira diferente. Tem que explicar para ela o seguinte: olha, a técnica que você aprendeu é essa, você gostou? Então se alguém quiser lhe ajudar, você vai dizer para ela, olha, dessa forma que eu quero fazer, eu só quero que você fique de meu lado para me ajudar se eu for cair, tá? O restante o aluno já sabe.
O aluno pode voltar numa segunda EBA, numa terceira EBA. Tem pessoas que aprendem em 20 minutos a pedalar, tem pessoas que levam 3 aulas, né, para aprender a pedalar. Tá? Então essa daí é a técnica. Eu vou encerrar o primeiro vídeo aqui para não ficar muito cansativo. E aí a gente vai fazer uma segunda parte, né, um segundo vídeo que vai ser sequência desse primeiro. Tá? Então, gente, até o próximo vídeo.